Decálogo da paz. Aprenda a desculpar infinitamente para que seus erros à frente dos outros sejam esquecidos e perdoados. Cale-se diante do escárnio e da ofensa, sustentando o silêncio edificante, capaz de ambientar-lhe a palavra fraterna em momento oportuno. 3. Não cultive desafetos, recordando que a aversão por determinada criatura é quase sempre o resultado da aversão que lhe impuseste. 4. Não permita que o egoísmo, a vaidade, o orgulho e a discórdia se enraizem no seu coração, lembrando que toda ideia de superestimação dos próprios valores é adubo nos espinheiros da irritação e do ódio. 5. Perante o companheiro que se rendeu às tentações da natureza inferior, deixe que a compaixão lhe ilumine os pontos de vista, pensando que em outras circunstâncias poderia você ocupar-lhe a indesejável situação e o lugar triste. 6. Não erga sua voz demasiado e nem tempere a sua frase com fel, para que a sua palavra não envenene as chagas do próximo. 7. Levante-se cada dia com a disposição de servir sem a preocupação de ser servido, de auxiliar sem retribuição e cooperar sem recompensa, para que a solidariedade espontânea te favoreça com os créditos e recursos da simpatia. 8. Esqueça a calúnia e a maledicência, a perversidade e as aflições que lhe dilaceram a alma, entendendo nas dores e obstáculos do mundo as suas melhores oportunidades de redenção. 9. Lembre-se de que os seus credores estão registrando a linguagem de seus exemplos e perdoar-lhe-ão as falhas e os débitos à medida que se fizer o benfeitor desinteressado de muitos. 10. Não julgue que o serviço da paz seja mero problema de boca, mas sim testemunho de amor e renúncia, regeneração e humildade da própria vida, porque somente ao preço de nosso próprio suor na obra do bem é que conseguiremos reconciliar-nos mais depressa com os nossos adversários, segundo a lição do Senhor. André Luiz, do livro Mentores e Seareiros, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos meditar. Medite sempre, medite sempre, medite sempre. Decálogo da paz. Aprenda a desculpar infinitamente para que seus erros à frente dos outros sejam esquecidos e perdoados. Cale-se diante do escárnio e da ofensa, sustentando o silêncio edificante, capaz de ambientar-lhe a palavra fraterna em momento oportuno. 3. Não cultive desafetos, recordando que a aversão por determinada criatura é quase sempre o resultado da aversão que lhe impuseste. 4. Não permita que o egoísmo, a vaidade, o orgulho e a discórdia se enraizem no seu coração, lembrando que toda ideia de superestimação
dos próprios valores é adubo nos espinheiros da irritação e do ódio. 5. Perante o companheiro que se rendeu às tentações da natureza inferior, desde que a compaixão lhe ilumine os pontos de vista, pensando que em outras circunstâncias poderia você ocupar-lhe a indesejável situação e o lugar triste. 6. Não erga sua voz demasiado e nem tempere a sua frase com fel, para que a sua palavra não envenene as chagas do próximo. 7. Levante-se cada dia com a disposição de servir sem a preocupação de ser servido, de auxiliar sem retribuição e cooperar sem recompensa, para que a solidariedade espontânea te favoreça com os créditos e recursos da simpatia. 8. Esqueça a calúnia e a maledicência, a perversidade e as aflições que lhe dilaceram a alma, entendendo nas dores e obstáculos do mundo as suas melhores oportunidades de redenção. 9. Lembre-se de que os seus credores estão registrando a linguagem de seus exemplos e perdoar-lhe-ão as falhas e os débitos à medida que se fizer o benfeitor desinteressado de muitos. 10. Não julgue que o serviço da paz seja mero problema de boca, mas sim testemunho de amor e renúncia, regeneração e humildade da própria vida, porque somente ao preço de nosso próprio suor na obra do bem é que conseguiremos reconciliar-nos mais depressa com os nossos adversários, segundo a lição do Senhor. André Luiz, do livro Mentores e Seareiros, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos meditar. Medite sempre, medite sempre, medite sempre. Decálogo da paz. Aprenda a desculpar infinitamente para que seus erros à frente dos outros sejam esquecidos e perdoados. Cale-se diante do escárnio e da ofensa, sustentando o silêncio edificante, capaz de ambientar-lhe a palavra fraterna em momento oportuno. 3. Não cultive desafetos, recordando que a aversão por determinada criatura é quase sempre o resultado da aversão que lhe impuseste. 4. Não permita que o egoísmo, a vaidade, o orgulho e a discórdia se enraizem no seu coração, lembrando que toda ideia de superestimação dos próprios valores é adubo nos espinheiros da irritação e do ódio. 5. Perante o companheiro que se rendeu às tentações da natureza inferior, desde que a compaixão lhe ilumine os pontos de vista, pensando que em outras circunstâncias poderia você ocupar-lhe a indesejável situação e o lugar triste. 6. Não erga sua voz demasiado e nem tempere a sua frase com fel, para que a sua palavra não envenene as chagas do próximo. 7. Levante-se cada dia com a disposição de servir sem a preocupação de ser servido, de auxiliar sem retribuição e cooperar sem recompensa, para que a solidariedade espontânea te
te favoreça com os créditos e recursos da simpatia. 8. Esqueça a calúnia e a maledicência, a perversidade e as aflições que lhe dilaceram a alma, entendendo nas dores e obstáculos do mundo as suas melhores oportunidades de redenção. 9. Lembre-se de que os seus credores estão registrando a linguagem de seus exemplos e perdoar-lhe-ão as falhas e os débitos à medida que se fizer o benfeitor desinteressado de muitos. 10. Não julgue que o serviço da paz seja mero problema de boca, mas sim testemunho de amor e renúncia, regeneração e humildade da própria vida, porque somente ao preço de nosso próprio suor na obra do bem é que conseguiremos reconciliar-nos mais depressa com os nossos adversários, segundo a lição do Senhor. André Luiz, do livro Mentores Estiareiros, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos meditar. Medite sempre, medite sempre, medite sempre. Lakshmi, 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 deusa da prosperidade, do amor e da abundância. Abrimos nossos corações e nosso lar com muito amor e exuberante alegria para recebê-la no nosso templo interno e no templo da minha morada. Lakshmi, 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 que suas bênçãos cheguem a mim, trazendo a pureza da flor do lótus, harmonia em nossos relacionamentos, prosperidade em tudo o que eu devo executar com fé, entusiasmo e altruísmo. Que o aspecto feminino de Deus, em todas as suas manifestações, me tragam intuição, percepção, dedicação e receptividade para que eu possa realizar todas as minhas atividades com alegria e felicidade. Lakshmi, 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 que sua majestosa beleza reflita em nossos pensamentos, para que possamos sentir, falar, ouvir e agir somente com a consciência da sua divina presença em nós. Lakshmi, 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 que a sua luz nos envolva dentro de um campo magnético de abundância, para que possamos ter tudo o que necessitamos e expandir essa nossa prosperidade para todos. Lakshmi, 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 tudo que me for ofertado, nós abençoamos e consagramos para a realização do plano divino. Amada Lakshmi, amada Lakshmi, amada Lakshmi, bem-vinda a nossas vidas e ao nosso lar. Eu sou, eu sou, eu sou a manifestação de tudo que desejo nesse instante, hoje e sempre. Medite focalizando Lakshmi. Fique em paz, fique em luz, fique no amor. Namastê. Deus, que tomemos consciência da tua luz em nós. Deus, que tomemos consciência da tua luz em nós. Deus, que tomemos consciência da tua luz em nós. Abra-nos caminhos, fortalece nossa saúde. Deus, temos um corpo, não somos ele. Temos uma mente, não somos ela. Temos emoções, não somos elas. Abra nossos caminhos. Abra nossos caminhos. Abra nossos caminhos
fortalece nosso ser por toda a eternidade. Assim é, assim será. Aqui e agora, para toda a eternidade, para mim, para nossas famílias, para a nossa ancestralidade, para todos os seres do universo. Que o nosso planeta se ilumine para sempre. Que todo mal seja desintegrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Decálogo da Paz. Aprenda a desculpar infinitamente, para que seus erros à frente dos outros sejam esquecidos e perdoados. Cale-se diante do escárnio e da ofensa, sustentando o silêncio edificante, capaz de ambientar-lhe a palavra fraterna em momento oportuno. 3. Não cultive desafetos, recordando que a aversão por determinada criatura é quase sempre o resultado da aversão que lhe impuseste. 4. Não permita que o egoísmo, a vaidade, o orgulho e a discórdia se enraizem no seu coração, lembrando que toda ideia de superestimação dos próprios valores é adubo nos espinheiros da irritação e do ódio. 5. Perante o companheiro que se rendeu às tentações da natureza inferior, deixe que a compaixão lhe ilumine os pontos de vista, pensando que em outras circunstâncias poderia você ocupar-lhe a indesejável situação e o lugar triste. 6. Não erga sua voz demasiado e nem tempere a sua frase com fel, para que a sua palavra não envenene as chagas do próximo. 7. Levante-se cada dia com a disposição de servir sem a preocupação de ser servido, de auxiliar sem retribuição e cooperar sem recompensa, para que a solidariedade espontânea te favoreça com os créditos e recursos da simpatia. 8. Esqueça a calúnia e a maledicência, a perversidade e as aflições que lhe dilaceram a alma, entendendo nas dores e obstáculos do mundo as suas melhores oportunidades de redenção. 9. Lembre-se de que os seus credores estão registrando a linguagem de seus exemplos e perdoar-lhe-ão as falhas e os débitos à medida que se fizer o benfeitor desinteressado de muitos. 10. Não julgue que o serviço da paz seja mero problema de boca, mas sim testemunho de amor e renúncia, regeneração e humildade da própria vida, porque somente ao preço de nosso próprio suor na obra do bem é que conseguiremos reconciliar-nos mais depressa com os nossos adversários, segundo a lição do Senhor. André Luiz, do livro Mentores Estiareiros, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos meditar. Medite sempre. Medite sempre. Medite sempre.